Perfeito. Olá, pessoal, boa noite a todas, a todos e a todes. Meu nome é Yandra, sou integrante da Ambicinep no Núcleo de Minas Gerais, sou residente de Juiz de Fora. É um prazer estar aqui com vocês agora, encerrando as atividades desse dia, que eu acho que foi um dia muito importante aqui para o debate com relação à saúde da população preta. A gente está aí desde cedo, né, com nomes e referências aqui do Estado, e tem sido muito enriquecedor para esse momento que a gente está vivendo, ter esse debate, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, para a gente poder finalizar essa mesa e debater e conversar mais um pouquinho aqui sobre as nossas possibilidades enquanto município, enquanto Estado. Antes da gente iniciar aqui as atividades, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, faço utilização de tranças na cor preta. Estou aqui no escritório com uma prateleira de madeira atrás de mim, com alguns livros e alguns enfeites. Faço uso de óculos, um óculos na cor marrom clarinha. Estou fazendo aqui uso de alguns acessórios, como cordão e piercing no nariz, e tenho algumas tatuagens aqui aparentes no braço. Bom, gostaria de agradecer a presença das nossas convidadas que estão aqui hoje, que vão nortear aqui um pouquinho desse debate sobre a saúde da população preta no estado de Minas Gerais. Mais precisamente pensando aqui na nossa questão norteadora, que é os caminhos que podemos construir para poder promover a Política Nacional da Saúde Integral da População Negra, nos municípios aqui em Minas. Agora eu vou apresentar as nossas convidadas, e aí logo em seguida eu vou passar a palavra aqui para elas, e fiquem à vontade todas. Caso tenha alguma questão, alguma pergunta, vão mandando aí no chat e a gente vai administrando para poder passar para as meninas no final. Bom, a nossa primeira convidada é a Paula Vieira, que faz parte aí da Aliança para a Saúde da População Negra, na Articulação Nacional da Enfermagem Negra, ANEM São Paulo. A Paula é mãe solo e enfermeira obstetra graduada pela Escola de Enfermagem da USP, especialista em enfermagem obstétrica e saúde da mulher pela UNASP São Paulo, trabalhadora do SUS, no Centro de Saúde da Escola Samuel B. Pessoa Butantan, da Faculdade de Medicina da USP, e integrante do Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra da Coordenadoria Geral de Saúde Oeste do município de São Paulo. É integrante também da Articulação Nacional da Enfermagem Negra em São Paulo e da Rede de Ativistas Antirracismo, Quilombação, e da Coletiva da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo. A nossa segunda convidada é Estefânia Ventura, também da Aliança Pró Saúde da População Negra e Articulação Nacional da Enfermagem Negra, da ANEM São Paulo. A Estefânia é enfermeira formada na Escola de Enfermagem Venceslau Braz de Itajubá, Minas Gerais. Desde 1997, possui aprimoramento profissional em saúde pública com ênfase em saúde da família pela Universidade de São Camilo, em São Paulo. Possui experiência em trabalho no SUS como enfermeira de saúde da família. Atualmente trabalha como enfermeira em saúde mental no CAPS Infanto Juvenil, da freguesia de Brasilândia, em São Paulo, e é idealizadora do coletivo Quilombrasa, coletivo que propõe discussões e formações sobre questões sociais no SUS e no SUAS. Nós tínhamos também aí um outro convidado, Camilo Nogueira, que infelizmente não vai estar presente aqui com a gente, porque ele teve um imprevisto, então hoje vamos seguir só com as meninas. E aí eu passo a palavra para a Paula. Paula, pode iniciar, você tem aí entre 20 minutinhos de fala, e pode ficar à vontade, o espaço é seu. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a Paula, agradeço aqui pelo convite. É um prazer poder contribuir aqui com esse debate, essa roda de conversa, para a gente poder ampliar nossos horizontes, nossa atuação em prol da saúde da população negra. Minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, pelos crespos e curtos, num Black Power. Estou com um fundo branco, uma parede branca atrás, uma blusa de um ombro só, colorida, e brincos prateados e um batom vinho. E um prazer estar aqui com vocês. E quero começar falando, então, assim, que
Pensando no tema hoje proposto aqui para essa roda de conversa, eu acho que a gente já inicia a roda fazendo uma das coisas que é muito importante pensando nesse tema, nessa articulação hoje, que é a possibilidade da gente estar fazendo eventos, trabalhos conjuntos articulados com outros profissionais da saúde e com outros profissionais de de outras áreas, né? Então, isso para mim é uma das coisas primordiais aí, né? Eu acho que para a gente pensar na implementação, né, da política nacional de saúde da população negra, é muito difícil a gente conseguir pensar dentro cada um do seu quadradinho, cada um dentro do seu campo de atuação. É impossível, na verdade, né? Então, só essa aí já traz aí uma experiência importante para que a gente possa pensar como estratégia de fortalecimento, de formação, de processo de educação permanente para trabalhadores também que estejam aí comprometidos com a implementação da política e com as condições de melhoria da saúde da população negra, né? Aqui a gente tem um público bem específico, né? Um público voltado para psicólogos, psicólogas, e a gente aqui da área da enfermagem também tem um público muito específico que tem, de certa forma, uma formação política e social muito deficitária, né? Então, assim, eu sou enfermeira, obstetra, trabalho num centro de saúde escola, que é uma unidade de atenção primária à saúde. E como unidade de atenção primária à saúde, a gente está num campo onde deveria ser o primeiro acesso do paciente, a porta aberta para a entrada no sistema. E então, entende-se aí que é deste campo que a gente deveria partir entendendo que a saúde, né, não é a ausência de doença, né? É daqui que eu gostaria de partir essa conversa, a nossa colaboração nesse sentido. Para a gente poder falar de saúde da população negra, os processos de adoecimento e de morte, a gente precisa entender que a saúde não é apenas a ausência de doença. Então, eu tenho, assim, a gente conhece alguns psicólogos, a gente sabe que tem escolas com formações muito diferentes, né? Dependendo da linha que segue. Na enfermagem não é diferente, mas a gente tende a ter uma formação muito tecnicista, né? Muito voltada para a questão de conduta e com possibilidade de poucas de reflexão do quanto a vida sociedade, a vida social, os processos históricos impactam nesse processo de saúde e de morte e de adoecimento da população. Então, a colaboração da saúde coletiva é isso, entender que nossa saúde não é apenas ausência de doença, né? Os processos aí são impactados pelas condições de vida, moradia, as condições de trabalho e, é claro, pelo nosso próprio processo de formação histórico, social, político, econômico brasileiro, né? Então, por que a gente fala de política de saúde integral da população negra, né? Assim, ainda hoje, a gente escuta muitas pessoas falando, nem sabia que existe essa política, né? Por que precisa ter uma política se a gente trata todo mundo igual, né? Então, também queria colocar aqui, é isso, se a gente trata todo mundo igual, a gente perpetua desigualdades, né? Então, assim, nós estamos partindo de um campo de formação aqui, enquanto sociedade, enquanto país, né? Que não são iguais que estavam aqui, né? Temos aí populações que foram brutalmente violentadas, discriminadas e nem eram tratadas como gente. Entre elas, população negra, população indígena, principalmente. Então, a gente pensa aqui que nós tivemos mais de 300 anos de um processo de escravização de pessoas negras, né? E de eliminação sistemática das populações originárias desse país, né? Da população indígena e população negra junto nisso. Então, não dá para a gente achar que agora, né, Brasil, República, a gente parte em pé de igualdade com as pessoas, assim, todas as populações aqui presentes, inclusive os imigrantes, inclusive os estrangeiros que vieram aqui para o Brasil. Então,
dentro do campo da saúde, se a gente trata as pessoas de maneira igualitária, a gente perpetua desigualdades, né? E aí, pensando um pouco nessas desigualdades, voltando aqui para dados estatísticos, a gente vai ver que a população negra e a população indígena possuem os piores indicadores de saúde, né? Os piores indicadores de saúde para tudo, assim, né? Em relação à mortalidade materna, mortalidade infantil, né? Adoecimento e agravamento de doenças crônicas, a gente tem isso na população negra mais antecipado e piorado, também pelas condições de dificuldade de acesso. E quando a gente faz recorte étnico-racial, a gente vai ver que população negra e população indígena são as que mais acessam o SUS e o têm como único recurso de saúde no país, né? Então, população negra e indígena são as mais dependentes, né? E, por outro lado, a gente também não tem ações, estratégias de cuidado direcionadas para essa população, que, por um lado, tem os piores indicadores, e, por outro lado, a gente tem os programas de saúde muito focados, fechados, para atender todo mundo de maneira igualitária. Então, já temos aí aponto aqui um dos problemas principais, né? A política nacional aí de saúde integral da população negra é uma política que ela foi feita, cunhada com muita luta, né, de trabalhadores da saúde, com população engajada nos processos de participação política dentro da construção do SUS, para que isso se tornasse uma política pública e se tornasse lei, né? E desde então, a gente tem, né, uma política que foi aí publicada em 2009, implementada em 2010, e ainda hoje a gente tem trabalhadores que nem sabem o que significa. Nunca vi isso na vida, né? Então já temos um problema. Minha formação aqui na minha faculdade, a gente pouco discute isso. A gente não teve aulas sobre saúde da população negra na minha época de faculdade, nada disso. Todo mundo igual, tudo mulher é igual, todos os homens são iguais, todos os idosos são iguais. Saúde LGBT, então, minha filha, nem existia, assim, né? Toda essa formação que a gente foi tendo, foi procurando, indo atrás, foi a partir muito da organização dentro dos movimentos estudantis, né? E do movimento estudantil também articulado com movimentos sociais, que traziam questões que não estavam sendo colocadas dentro da nossa formação. Então, a nossa formação, ela já é muito tecnicista, não engloba tudo, talvez atualmente tenha mudado em algumas universidades, mas quando a gente pega esses trabalhadores recém-formados, a gente ainda tem um campo muito vasto ainda a ser explorado para poder entender o que são políticas públicas, inclusive falar sobre equilíbrios, né, que está lá escrito na legislação, mas na prática a gente tem dificuldade de implementar. Então, o que eu queria trazer é que, assim, né, dentro do nosso trabalho, que a gente quer discutir e poder pensar sobre saúde da população negra, a gente não pode abrir mão de pensar nos processos de vida e em todo o nosso processo histórico de formação social, né? Porque os indicadores estão atrelados a isso. Então, tão atrelado principalmente à questão do racismo estrutural e o racismo institucional dentro do campo da saúde. Quando fala de racismo estrutural, o que eu quero colocar aqui é que na formação da nossa sociedade enquanto Brasil, né, país Brasil, o racismo ele foi ordenador para que a gente pudesse ter a formação de população brasileira do que é considerado gente, do que é considerado cidadão, né, e de quem tem acesso a direitos, a recursos de quem não tem, né. A gente precisou ter uma ideologia que justificassem que pessoas não eram consideradas humanas, né. Logo, não sendo humanas, elas podem ser exploradas, abusadas, violentadas, mortas e tratadas como objeto, como instrumentos de trabalho que são descartáveis, né? Então, é isso. A gente teve na social de população negra não era considerada negra, os
os povos africanos foram trazidos em condições de sequestro para cá, né? Foram totalmente destituídos de humanidade, de cultura, de possibilidades, inclusive, de se organizarem entre pares, por isso que teve a mistura, inclusive, de povos diferentes, de povos que, inclusive, eram rivais, para que as pessoas não tivessem a possibilidade de se organizar, né? E aí a gente tem toda uma justificativa para mostrar que, então, negros e negras não são pessoas, então podem ser mortos, podem ser usados como mão de obra barata, né? Temos aí a formação do Estado legitimando isso, inclusive na área da ciência, né? Com as pseudociências demonstrando por características físicas que negros e negras não eram humanos, eles eram mais animais do que humanos, e a gente teve isso legalizado por muitos anos, isso não era proibido, né, gente? Até 1888 isso era normal, é Brasil, é isso, né? E assim, 1888 foi ontem. Sempre falo isso, eu conheci a minha bisavó que foi escravizada, assim, minha bisavó foi escravizada. Assim, eu tô viva aqui, no alto dos meus aninhos aqui, conheci uma pessoa que foi escravizada, essa história é de ontem aqui, né? Então tá batendo na nossa porta. E aí a gente tem depois uma formação de Estado que é forçada por países estrangeiros acabar com um processo de escravização, né? Temos aí a abolição da escravatura, que não significa que teve liberdade para os povos negros aqui, né? Um dia na senzala, outro dia na rua, né? E o Estado não teve nenhuma política de reparação e cuidado para essa população. Então, aí, sem comida, sem casa, ainda um dia você é escravizado, o outro dia você é livre, e um livre que, assim, foi forçado porque ninguém queria que você fosse livre, o dia seguinte, ele não garante a liberdade efetiva para essa população, que teve que aprender mais uma vez a sobreviver em condições precárias, né, para que a gente pudesse sobreviver e estar aqui hoje, né? Então, entender que esse foi um processo de formação e hoje a gente tem o resultado deles todos e ajuda a gente a pensar na nossa prática cotidiana, né? E principalmente no campo da saúde coletiva, no campo dos direitos humanos, na garantia dessas políticas tanto de saúde quanto habitação, educação, que são questões primordiais para a sobrevivência, né? Então, deixa eu só tomar uma água, vou falando, vai secando. Voltando aqui para o nosso campo da saúde, né? Que a gente não saiu dele, falar de tudo isso, mas a gente não sai dele, né? A gente precisou, então, o Brasil precisou se valer dessas ideologias do racismo estrutural para consolidação e legitimação da escravização de pessoas negras e indígenas. Hoje ainda a gente tem, né, gente, o que a gente vivencia hoje com população negra e indígena ainda são dados de genocídio, né? São dados de necropolítica, né? São políticas feitas para que a gente se mantenha nesta condição e tudo que a gente vem conseguindo de direitos, de mudança, são por luta, nada é dado, né? Nada é dado e nesses últimos anos eu acho que isso está muito mais transparente para a gente, que a gente precisa mais que se organizar mesmo para poder contribuir para mudanças sociais efetivas. Então, aqui o campo da saúde coletiva precisa considerar isso, porque os nossos processos de adoecimento da população negra, indígena também, são impactados por essa história e pelas condições que a gente teve de acessar recursos ou não, de acessar políticas públicas ou não, e ainda hoje o que a gente consegue acessar ou não. Então, aí, pensando aqui mais no campo específico da saúde para a gente tem aí indicadores de, por exemplo, mulheres de uma mesma classe social têm diferenças no atendimento e acesso a recursos de saúde. Então, a gente tem dados confirmados que mulheres negras, elas têm menos consultas de pré-natal durante a gestação, são menos tocadas,
né? E quando vão para dentro da consulta, elas recebem menos orientações e o tempo de consulta é menor. Não é só no Brasil. Estados Unidos saiu uma pesquisa também, esses anos, aqui durante a pandemia, de que crianças negras, bebês negros que eram cuidados por pediatras negros, morriam menos do que as crianças negras que eram cuidadas por médicos não negros, né? Então, também pelo mesmo motivo, são menos tocadas, são menos avaliadas, né? E aí a gente vai lembrando esse processo de formação de que animalizava pessoas negras e do quanto a gente quer estar distante de pessoas que não são consideradas até humanas, né? Então, na área da saúde, tem muitos indicadores assim. As mulheres negras também são as que sofrem mais violência obstétrica, né? São as mulheres que têm menos acompanhantes, ou têm a restrição dos acompanhantes durante os atendimentos, são as mulheres que recebem, inclusive, menos anestesia durante o trabalho de parto e são as mais submetidas a procedimentos desnecessários durante o trabalho de parto e pós-parto. Mulheres negras morrem mais por causas evitáveis de mortalidade materna, assim, né? E aí, entre isso, hipertensão, gente, hipertensão. Assim, um pré-natal bem feito, adequado, você consegue prever a evolução de um quadro hipertenso e controlar depois, durante o pré-natal, mas elas morrem, porque é isso. Entra, fica menos, aí eu falo, olha, eu tô com dor, tô com as mãos inchadas. Não, isso é normal. A gente escuta, não, isso é normal. Né? Daí evolui lá, com pré-eclâmpsia, síndrome HELP, morre. Acho que o que a gente vivenciou aqui no período do Covid é a mesma coisa. Todas as pessoas que morreram mais em decorrência de Covid também são pessoas negras. As mulheres negras foram as mais impactadas pelo Covid. E também são as pessoas que tiveram mais acesso, inclusive, a assistência mais especializada quando necessário, né? Então, assim, era acompanhada, mas mandem para casa em vez de ir para o hospital, eu morri em casa. Então, a pandemia, eu acho que serviu para escrachar as desigualdades em saúde, escrachar e jogar assim, né? Não à toa, a primeira pessoa que morreu de Covid foi uma mulher negra, empregada doméstica no Brasil, né? Também depois a gente vê que não foram só impactadas pela doença, foram as pessoas que tiveram que se manter trabalhando para sobreviver, porque o país também não estabeleceu políticas de cuidado, não estabeleceu políticas rápidas e imediatas para salvar essa população. Então é isso, a gente tem o caso da Mirtes e do Miguel, que morreu lá durante a pandemia, né? E todas as outras questões, né? Os corpos negros estão aí, eles são alvo de muitas violências, inclusive por causas externas, né? Mortes por causas externas, e muitas delas aí cometidas por braços do Estado, pelos agentes do Estado mesmo. E não saúde, né? Durante o parto, também a gente vê quais são as mulheres que foram abusadas, sedadas para serem estupradas durante o trabalho de parto dos seus filhos também, né? Onde foi o hospital? Ali na região periférica do Rio de Janeiro também. Então, assim, uma coleção de casos que não mostram para a gente que são casos isolados, são casos que acontecem todos os dias, Mas, gente, principalmente campo da saúde coletiva, mas eu não sou racista. Eu trato todo mundo igual e com educação, não sou racista. Mas a gente tem de base uma formação racista, né? E todos os dias a gente precisa fazer um esforço para se desconstruir e um olhar racializado sobre as nossas ações, sobre os nossos atendimentos, sobre o próprio local onde a gente trabalha, para conseguir, inclusive, identificar quanto a gente contribui para esse racismo institucional ali, que está dentro da campo da saúde, ou quanto a gente consegue contribuir para a sua desconstrução, né? Então, eu acho que tem várias coisas, assim, pensando do campo prático, para além das questões que a gente faz dentro das unidades de saúde,
eu diria, e essa é uma das que eu defendo, e até por isso que eu faço parte de tanto movimento, né? Que eu acho que a organização coletiva ela é essencial para a gente romper com algumas questões. Assim, não existe possibilidade da gente romper com racismo estrutural ou institucional se a gente não estiver articulado em pares, em redes, e a gente se fortalecer. Não à toa, muitas vezes, somos nós, trabalhadoras e trabalhadores negros, que ainda isso como uma questão principal, né? Então, é muito como você tá ali, olha, fulano, aconteceu tal caso ali, você não quer ir ver o que aconteceu? Aconteceu um caso de racismo ali, conversa com a fulana, né? É como se a responsabilidade fosse minha, quanto profissional negra, para dar conta do racismo que está ali instituído dentro da unidade, né? A gente faz isso também, mas isso também não gera gatilhos, né? Assim, então tem questões ali que às vezes aparecem que são muito sensíveis a nós também. E outra, racismo não se combate apenas com pessoas negras, né? Enquanto as pessoas não negras não estiverem comprometidas também em perceber as desigualdades e perceber a sua responsabilidade em romper com as estruturas racistas também, a gente vai continuar sendo, a gente vai continuar fazendo isso o resto da vida, né? Continuar fazendo isso o resto da vida. E igual eu estava falando para a menina do meu serviço esses dias, né? Uma outra profissional, eu falo menina porque nós somos amigas, né? Mas assim, o quanto a gente aqui, depois de 2010, nós estamos em 2022, 12 anos falando sobre a política, e tem gente que vira pra gente, eu não sabia que isso acontecia. Nossa, eu nunca vi uma situação racista acontecendo. Eu falei, amigo, você não viu uma situação racista acontecendo na sua vida? É complicado, né? Tira suas vendas e abra mão de alguns privilégios e se coloque na posição de combater isso, porque enquanto a gente fingir que não existe também, a gente não mexe no que precisa ser mexido. E aí eu queria, eu não sei, gente, quanto tempo ainda falta, perdi mesmo, mas eu acho que, considerando isso tudo, eu parto para algumas questões aqui já de apontamentos que eu acho que talvez nos levem às possibilidades de construção coletiva mesmo, né, de apoio, de suporte um do outro. E aí eu acho que a Estefânia vai falar dessa experiência incrível aí no campo da saúde mental também, mas uma das coisas a gente precisa se fortalecer e participar de espaços de controle social, né? De todos eles, e de espaços de poder também. Então, a gente teve aqui um período de eleições que, aqui em São Paulo, pelo menos, a gente elegeu uma bancada mais progressista, né, democrática, com pessoas, com mulheres negras, assim, o que é muito importante, porque dentro do campo do campo das disputas de poder aí em espaços de política, principalmente, os cargos políticos, é importante a gente esteja presente, porque senão eles não vão falar por nós, né? E eles também são espaços que a gente precisa se ver representados neles. E ser representados por pessoas que defendam nossas pautas. Não basta, né? Sei lá, agora o branco virou pardo, o pardo virou preto nas últimas eleições, né? Mas a pauta continua sendo a pauta que mantém privilégios do grupo que ele não faz parte, inclusive, mais, né? Porque mudou de grupo, enfim. Então a gente fique atento em quem vota também por isso. Com o MST aprendi uma coisa, que é assim, né? A nossa cabeça pensa onde os pés pisam. Os seus candidatos, as suas candidatas pisam onde você pisa? Essa é uma questão. Se eles não pisam onde a gente pisa, como eles vão pensar? Ou pelo menos se colocar no mesmo. Ter empatia pelo que vivenciamos nós, né? Então, essa é uma questão também. Mas, assim, articulação política, nós, em territórios, com movimentos sociais, com líderes, com as pessoas do território onde a gente atua, é extremamente importante para que as pessoas tragam pautas reais, né? Mas aí, em contrapartida, o que a gente tem aqui na área da saúde coletiva, que eu estou atuando, né? A gente tem a política, né?
que a nossa assistência de atenção primária, ela é aí preconizada pelas estratégias de saúde da família, né, o programa de saúde da família, e o programa, como o nome diz também, ele tem programinhas dentro dele, né, então, que precisam dar conta daquilo lá, né, então a gente tem meta de visita domiciliar, tem meta de consulta, tem meta de procedimento, tem meta de tudo. Agora, as metas que estão definidas lá, elas realmente atendem às necessidades e demandas do território onde a estratégia está implementada, né? Em alguns lugares a gente vê que sim, dá conta e funciona. Em outros não, porque a gente trata todo mundo igual, né? É isso. Se você tem, como você tem uma equipe de estratégia da saúde da família, por exemplo, atuando em Moema, que é um bairro aqui em São Paulo que tem a maior expectativa de vida, eles têm que cumprir metas lá iguais às que a gente em Paraisópolis também tem que cumprir, que é outro lugar extremo e as pessoas têm demandas por saúde, por doenças diferentes, mas o problema é o mesmo. Isso também limita a atuação das pessoas. E dentro do programa de estratégia de saúde da família, não existem recortes étnico-raciais, né? E assim, estratégia de saúde da família está no território inteiro. A gente tem por fora, assim, a política de saúde LGBTQIA+, a política de saúde indígena, a política de saúde da população negra, atendimento da criança e adolescente, mas assim, tudo isso tem que ser enfiado dentro do que está previsto de ações e estratégias dentro do que está ali preconizado pelas equipes de estratégias de saúde da família. É possível fazer isso, né? Assim, a gente sabe que não é possível. Não é. Se você tem que dar conta ali, ó, 20 consultas suas, você vai ter tempo para fazer processo de educação permanente com os seus trabalhadores? Se o tempo que você faz isso, você tem que estar atendendo consulta. Então, também a gente vê que o próprio programa, ou não só ele, mas outros também, eles vão na contramão do que a gente está preconizando para poder pensar saúde de modo ampliado, porque a gente vai botando dentro de caixinhas, de gavetinhas de novo, né? Então, para a gente, pensando em saúde da população negra, isso é um nó, porque, assim, a política, ela fala de transversalização, né? A política, ela é transversal e ela vai desde saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, mas, na prática, os profissionais de saúde, primeiro, não conhecem, os gestores, muito menos. Quando conhece, ele lá na ponta fala assim, bem, tem isso, mas eu não concordo, então eu vou estimular que as pessoas façam outras coisas, que atendam a, a cumprir metas, e a saúde da população negra a gente fala que trata todo mundo igual. E aí você não sabe nem se dentro da sua unidade você atende mais pessoas negras, mais brancas, qual a condição de saúde que elas estão também, como elas chegam no serviço, né? Essa é uma questão bastante importante para a gente. Então, eu diria, ocupemos todos os espaços possíveis. Enquanto a gente não estiver neles, não pensarão sobre nós, não pensariam assim. A gente precisa ter aliados e aliadas, pessoas que realmente se comprometam a mudar as condições de saúde, no mínimo de saúde, né? Assim, tô falando de saúde porque a gente está no campo da saúde, mas vai para além disso. Se a gente tem a condição de moradia impactando a sua situação de saúde, é difícil não pensar que você vai ter que articular com a galera da assistência social, por exemplo, né? Com os conselhos aí de... Ai, esqueci o nome, gente. Os conselhos que tem aqui em São Paulo, daqui a pouco eu lembro o nome, meu Deus. Mas então, articulação em rede, articulação entre pares, movimentos sociais, principalmente dos territórios, e a própria organização entre trabalhadores, que é o que a gente tem feito aqui em São Paulo, né? Então, a gente está reunido aqui dentro da ANEM, que é a Articulação Nacional da Enfermagem Negra, também porque as questões étnico-raciais são invisibilizadas o tempo todo dentro da área da saúde, enfermagem, principalmente, né? A gente teve a experiência recente da ANEM de poder fazer uma parceria com o Corém, né? Foi ano passado, na verdade, fizemos uma sondagem
para identificar as relações étnicas, verificar entre os trabalhadores se já tiveram, vivenciaram situações de racismo, assim. E é isso, a gente já imaginava que ia vir, mas veio mesmo, assim, situações de racismo, a gente tem a distribuição das pessoas negras dentro da enfermagem. A enfermagem, ela é dividida em 3 cargos principais, né, a nossa categoria: enfermeiras, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. A maioria das enfermagem é negra, a maioria dos trabalhadores de enfermagem são mulheres negras, e a maioria delas estão ali nos cargos de técnicas e auxiliares de enfermagem. Aí, quando a gente vê as enfermeiras formadas, isso diminui. A gente tem uma população de mulheres brancas mais formadas do que mulheres negras, né? Então, mesmo a distribuição dentro da categoria, ela é bem desigual nesse sentido, embora seja majoritariamente negra, elas estão ali, mulheres negras mais alocadas entre mulheres, entre técnicas e auxiliares de enfermagem. Então, isso, a articulação que a gente tem feito essa discussão também, para poder fazer a contribuição sobre saúde da população negra e sobre as condições de trabalho também das trabalhadoras da enfermagem, e a articulação nos próprios conselhos, né, gente? Conselhos de saúde, eles são importantes, são estruturas importantes de poder e são regulamentadas em território todo, né? Política nacional faz parte aí do SUS, inclusive dos princípios do SUS. E a gente também tem uma participação de população negra muito baixa nesses espaços, embora alguns tenham mesmo, né, os conselhos municipais, estaduais tenham espaços direcionados para a população negra, a gente vê que não avança para além desses espaços, assim, sabe? Então, assim, a gente poderia estar ocupando todos, porque a gente não tem uma pauta que é da população negra, é isso, é uma pauta que é transversal, porque ela é estruturante desse país, né? Então, ocupar esses espaços, trazer essas questões para dentro dele também, porque são lugares onde tomam decisões e direcionamento, inclusive de recursos públicos, é importante para isso também. E tem mais coisas, mas eu acho que eu passo a palavra para a Estefânia, porque eu acho que ela vai trazer outras contribuições, e aí a gente verifica depois se tem questões, perguntas, né? E agradeço, meninas, aqui pelo convite, e a gente segue juntas aqui. Ótimo, obrigada, Paula, pela sua palavra. Foi muito enriquecedor te ouvir falar, assim, eu acho que estava até com pena de interromper no seu tempo, porque estava interessante, assim, de ouvir, e aí quando eu li um pouco da sua biografia, né, antes da gente começar aqui, e aí eu vi que você trabalhava na parte da gestação aqui, eu acho que na parte do nascimento, me causou muita curiosidade de entender um pouco mais sobre esse momento e sobre como a saúde tem proposto aqui um pouco dessas mudanças, um pouco desse olhar diferenciado para a população preta. E eu acho que a gente tem muita coisa ainda para evoluir, né? Visto aqui os dados estatísticos que a gente tem, visto os últimos acontecimentos dentro desse campo aqui da gestação, do nascimento, da obstetria de uma forma geral. Mas, enfim, foi ótimo te ouvir falar. Eu acho que a gente tem muito para construir ainda e depois a gente vai aqui dialogando e repensando um pouco melhor dessas possibilidades. Agora eu queria passar a palavra para a Estefânia. Estefânia, fique à vontade para poder começar, o tempo é seu. E é isso. Boa noite a todos e todes. Estão me ouvindo bem? Bom, então, eu sou a enfermeira Estefânia, né? Sou trabalhadora de um CAPS infantil aqui no território da Zona Norte, no município de São Paulo. A minha autodescrição, sou uma mulher preta, estou usando tranças curtas, um fone de ouvido grande, óculos rosa, estou com uma blusa preta com uma estampa afro. E atrás de mim tem um móveis branco.
Eu sou mineira, sou de Itajubá, sou de Minas, mas me formei em Itajubá, né, na Escola Venceslau Braz, na Escola de Enfermagem, e estou em São Paulo desde 98, né, trabalhando trabalhei 15 anos na Estratégia da Família, e agora estou há 8 anos na saúde mental, né? Bem, vou copiar aqui um pouco. A pergunta é: que caminhos podemos construir para promover a Política Nacional da Saúde da População Negra nos municípios de Minas Gerais, né? Então, eu vou falar um pouco como mineira e um pouco como paulista, né? Moradora de São Paulo há mais de 20 anos, né? Bem, acho que é um desafio grande pensar política nacional da população negra em Minas Gerais, apesar de que Minas, Rio e Bahia são os estados que mais teve pessoas em situação de escravidão, né? Então, Minas, quando, né, na época da mineração, tudo, né, a gente tem cidades mineiras que foram construídas em cima do sangue negro, né? O que eu percebo quanto mineira é que Minas, não sei, tem uma parte muito conservadora. E tudo quando se diz conservador, se diz colonial, né? Então, quando eu sou conservador, eu quero manter o status quo da colônia, né? E isso é uma questão para Minas, porque como é que Minas vai pensar em diversidade se ela só vai olhar para uma parte da história, para a parte do que é contada pelo colonizador, né? E só valorizar o saber, o conhecimento do colonizador, né? Então, acho que é um desafio monstro para Minas Gerais pensar em políticas que são leis, né? Então, acho que a Paula já falou bastante aqui, essas políticas elas não são militância, não são caridade, elas são políticas públicas, é lei. Então, o gestor público que não põe isso em prática, ele está praticando omissão pública, né? Então, acho que tem essas duas coisas. Tem uma coisa que o Estado tem que exigir, né? Que essas políticas públicas da população LGBT, da população negra, da população indígena, ela seja dos povos originários, ela seja colocada em prática, porque afinal de contas, inclusive, tem dinheiro público destinado para essas políticas, né? E se o dinheiro está destinado e não é feito, vai para onde esse dinheiro, né? Porque o dinheiro para essas políticas ele é pré-destinado, né? Apesar que a gente tem aí um congelamento de 20 anos, né, do financiamento da saúde e da educação, mas a parte lá que pensa e que é para poder cuidar dos povos minoritários de direito, esse dinheiro existe, né? Então, os estados, os municípios precisam dar conta desse direito, desse dinheiro, né? E uma das formas de dar conta desse dinheiro, uma forma muito prática, é pensar assim: quantos municípios de Minas Gerais, nos equipamentos de saúde, se coleta o quesito raça-cor? Porque o quesito raça-cor faz parte da Lei de Saúde da População Negra, né? Ele é o dado que vai gerar ele é o item que vai gerar os dados que a Paula foi citando aí: maior mortalidade na infância, maior mortalidade na gestação, né? Mas se você não coleta esse dado, é um jeito de você negligenciar a política. Você fala: não, aqui no meu município isso não acontece. Mas não acontece que não colhe os dados. Então, aqui um diálogo muito próximo com a enfermagem, com os trabalhadores da vigilância sanitária,
dos municípios de Minas Gerais que precisa verificar e cobrar a coleta do quesito raça-cor, de todas as unidades de saúde, de todas as unidades de saúde mental, de saúde da atenção básica, hospital, UPA, emergência, SAMU. Né? Então, por exemplo, o SAMU. Como é que eu vou saber o índice de mortalidade por raça-cor, por violência? Né? Violência no trânsito, violência por arma de fogo, coletando esses dados. Mas o SAMU coleta? Né? O SAMU consegue coletar o dado, seja quando a pessoa não pode falar, a partir da família, ele consegue coletar, ele consegue olhar e ter dados, falar, bom, em 2022, tantas pessoas tiveram, né, foram atendidas pelo SAMU, e dessas pessoas, tantos são homens, tantas são mulheres. Bom, esse dado a gente já, todo mundo colhe, não é um problema. Agora, coletar quantas são brancas, quantas são pretas, e quantas são pardas, e quantas são amarelas e indígena, esse dado não é coletado. E quando é coletado erroneamente. Então, no município de São Paulo, a área técnica de saúde da população negra, ela disponibiliza curso de como coletar o quesito raça-cor full time. Então, esse curso fica na plataforma do município e os trabalhadores vão fazendo inscrição e vão se capacitando, os trabalhadores da administração, de quem fica mais, os agentes comunitários, quem faz principalmente o primeiro contato com o usuário ali de formular o seu prontuário, né? O seu prontuário ali da médico. Então, é uma coisa extremamente importante a coleta do quesito raça-cor, senão não tem esses dados. Né? E como é que, então, está essa coleta nos municípios? Né? Eu estou no início de um diálogo, né, com os movimentos negros, por exemplo, da minha cidade natal, que é Itajubá, e lá, por exemplo, não tem essa coleta, né? Trabalhada, porque tem uma coisa assim, eu posso também coletar, né? Muitos municípios falam, não, a gente preenche sim as fichas, né? Mas o que você faz depois com esses dados? Você analisa esses dados? Você analisa naquele bairro quantas gestantes passou em 12 consultas, né? Que é preconizado, no mínimo, passou que são brancas e que são negras e que são de povos originários? Né? Você tem, estamos no outubro amarelo, no outubro rosa, misturei aí, no outubro rosa, né? Como é que tá os dados de mamografia, de Papa Nicolau por raça-cor? Quem está conseguindo chegar mais nos equipamentos para fazer mamografia? E desses que não conseguem chegar, o que o município não consegue garantir, qual é a cor das mulheres que o Estado não consegue garantir a mamografia? Né? Porque as mulheres que têm mais acesso financeiro, elas marcam no SUS, não conseguem, elas vão lá, fazem no convênio, no particular. Né? Mas as mulheres negras, que grande parte tem uma escolaridade menor e está em uma empregabilidade com um salário menor, muitas das vezes não consegue pagar esses exames. Então, o desafio que eu vou fazendo aqui vamos pensar outubro rosa escurecido, né? Outubro rosa black, outubro rosa enegrecido. Vamos fazer outubro rosa coletando o quesito raça-cor, de como que a gente faz, das ações que a gente fez em outubro rosa, quantas mulheres são brancas, pardas, negras e indígenas? Né? Estamos entrando em novembro. Novembro é o novembro azul, né? A saúde, né? Saúde do homem. Nas periferias, principalmente das grandes cidades, no caso de São Paulo e BH, os homens morrem, os homens negros da periferia, eles morrem de câncer de próstata?
ou eles morrem de violência? Então, faz sentido as UBSs, o serviço de saúde, fazer campanha de câncer de próstata em bairros que têm um índice altíssimo de mortalidade da juventude preta? Não faz sentido. É descolado da realidade territorial. Né? Então, o desafio aqui para os municípios, né, é que façam Novembro Azul escurecido. Faça o Novembro Azul com dados do quesito raça-cor. Porque só assim vai poder depois ter dados daqui a uns anos e falar, não, realmente a gente faz tudo igual para todo mundo. Porque enquanto não tiver dados, é fácil dizer que faz tudo igual, porque não tem dados, né? A gente está num momento, né, de sigilo aí de 100 anos, no momento onde todas as informações são escondidas, manipuladas, né? Mas eu acho que os trabalhadores da ponta não podem ficar refém disso. Né? Os trabalhadores da ponta têm que denunciar, têm que falar, espera aí, na UBS que eu trabalho, no CAPES que eu trabalho, as pessoas estão morrendo, sim. Né? Foi um alto índice de mortalidade na Covid por pessoas da periferia. Quem está mais na periferia? As pessoas negras. Né? Então, é extremamente importante que os municípios de Minas Gerais invistam na coleta do quesito raça-cor. Treine os trabalhadores da saúde para coletar o quesito raça-cor. Né? Bem, então, no CAPES infantil que eu trabalho, a gente começou a ter algumas formações da coleta desse quesito e das discussões que esse quesito foi trazendo para a gente, né? De realidade do território que eu trabalho. Eu trabalho num território que é o terceiro, acho que o terceiro território com menor índice de DH, né? Com maior índice de vulnerabilidade, maior índice de violência. Aqui em São Paulo, os índices mais né, de vulnerabilidade é fundo da Zona Sul e fundo do Leste, né, e aí o terceiro vem aí a Zona Norte. Então, a partir do que a gente foi fazendo esses estudos, a gente foi entendendo, pensando que a saúde mental tem uma responsabilidade na RAPS, né, na rede. Por quê? Porque a raça, assim como o gênero, ela é o índice da subjetividade do sujeito. Se eu entro numa sala de pessoas, né, principalmente, vou dar um exemplo. Se eu entro numa padaria, num bairro mais chique, São Paulo, as pessoas podem pensar automaticamente, negra, olha que mulher negra gorda, olha que mulher negra linda, olha que mulher negra alta, olha que mulher. Né? Se a Adelina, né, entrar nessa mesma padaria, eles vão, olha que mulher baixa, né? Então, o subjetivo na construção e no Brasil, ela constitui o fenótipo das pessoas. Então, a partir do nosso fenótipo. Então, ela tem uma imensa de pensar racialidade do raciocínio clínico. Quem trabalha no psiquiatra, numa equipe do antigo NAS, quem trabalha no consultório, né, 7 anos, e esse jovem sai correndo numa grande avenida,
qual é o clínico que você tem que fazer? Porque esse jovem, se for um jovem branco, a polícia vai, filho, onde você está perdido? Filha, você, ou ele entrar no comércio, alguém do comércio vai falar, olha, você precisa de ajuda, né? Se for um menino negro, pode receber 80 tiros de advertência ou morrer numa câmara de gás de um carro do Estado. Então, isso é extremamente para os profissionais de saúde passar racial. Se eu tenho uma docente, né, que eu estou atendendo, ela fala, eu, né, não tenho mais sentido na vida, quero morrer, porque eu acho que eu sou feia, que eu acho que eu não tenho valor, é, que ninguém gosta de mim, né? Se for uma menina branca, você inclusive pode pensar, nossa, né, essa menina tem uma distorção de imagem, né, no social, ela não tem tanta dificuldade assim como ela está reconhecendo. Se for uma menina, é um fato, é simplesmente um fato. Inclusive, não é nem uma questão de ser tratado. Né? Ela, sim, vai ser considerada menos bela na escola. Se ela tiver 6, 7 anos, ela vai ser menos acariciada, ela vai ser considerada menos inteligente. As experiências das crianças negras retintas de racismo, ela começa entre 3 a 4 anos. Ela começa na creche. Então, isso faz parte da subjetividade, da construção subjetiva do sujeito daquela criança. E aí, quando ela está na fase adulta, vai passar no consultório de um psicólogo, de um médico, e ela fala, eu sinto que não sou amado, que não sou querido, seguido no trabalho. Né? Será que isso não é da cabeça? O paciente tocar nesse assunto com o psicólogo e falar, eu acho que é pela minha cor, automaticamente, será que você não está exagerando? Será que é isso mesmo? Olha, porque você é magro, é alto, é baixo. Mas automaticamente o profissional faz de tudo para tirar da temática racial. Isso diz do privilégio branco. Então, acho que os equipamentos de saúde mental são os, né, nos equipamentos de atriz dos municípios mineiros, eles têm a obrigação de pensar a racialidade como uma parte do seu raciocínio clínico. Então, aqui, neste caso, a gente já a gente está aí discutindo, a gente faz curso, faz formações, e não é que também que todos os profissionais compreendem e abraçam também essa clinicamente. Mas na instituição de trabalho já tá explícito que isso não é uma coisa se eu gosto isso. Isso já está implícito que é obrigação do trabalhador. Então, a partir dessa construção, a gente começou nos passos, né, nas paredes, nas portas do país, trazer
a estética negra. Porque quando a criança entra no espaço, que ela vê uma foto de lambe com vários artistas negros, quando ela vê uma princesa pintada, quando ela vê a sereia pintada, ela se reconhece ali naquela potência, daquele desenho, daquele personagem. Agora, se você trabalha numa instituição, no município, a criança negra entra e ela só vê imagens no seu consultório, nas paredes do serviço, de referência branca, ela já intimamente vai entender que ela não é querida ali, que ela não é linda, que ela não acha que é ciência, que ela acha que ela pode ser um ser. Né? Porque ela não está em nenhuma daquele espaço. Nada que parece com ela naquele espaço. Fazendo um pouco disso, mudando, pintando. Uma das coisas que a gente fez ano de discussão é comprar brinquedos, bonecos negros, né? Então, dos municípios de Minas Gerais. Qual é o CAPS que tem boneca negra? Que tem bonecos negros? Para a criança negra chegar, né, uma criança que parece comigo, que parece com a Paula, só ter Barbie para brincar. Ou só ter o Capitão América ou o Thor. Né? Então, hoje, o mercado já tem representatividade para a criança negra. O SUS é extremamente importante. Não pode ser, porque o SUS é 67% da população que é SUS, que é SUS como ponto de dado, é autodeclarada da partes e pretas. Isso é nacional. Né? Então, por isso que não pode ser uma opção. Você, mas a gente tem uma boneca. Não. A representatividade é a representatividade da população, da sociedade. Né? Então, como é que é a sociedade? Se você sai na rua, vê uma pessoa negra e tem só uma pequenininha negra, está representando a sua cidade, as crianças que moram na cidade? Né? Acho que não. Então, a gente comprou o brinquedo, livrinhos de história, né, que traga a criança e o adolescente protagonista da sua história, e não só em condição de sofrimento. Né? Isso é extremamente importante, porque se você for hoje no Google e jogar assim, se já estava fazendo pesquisa com meu filho, joguei assim, criança brincando com água, ou brincadeira de verão com crianças. A primeira e a segunda e a terceira página são assim, crianças brancas na piscina, na praia, tomando banho de mangueira. Né? Se você joga lá crianças em situação de violência, vulnerabilidade, ou criança na pobreza, não sai uma criança branca, só sai criança negra. Né? Como se todas as crianças negras tivessem já perpetuado essa condição psicossocial. Né? Então, é por isso que é importante os equipamentos ter materiais lúdicos que trabalham a identidade da criança. Então, a gente foi fazendo esse processo. As nossas festas, né? Porque nos CAPs, quem é trabalhador de CAPs sabe que a gente acaba fazendo muita festa. As nossas festas, a gente também foi né? Então, traz um Papai Noel negro, né? A gente traz a festa junina, músicas e referências indígenas, referências afro-referenciadas, né? Atividades e brincadeiras afro-referenciadas. Em 2018 faz grande festa, né? No chama de Feira Preta, e essa feira teve em torno de 10 pessoas circulando CAPES, e as pessoas protagonizando. Então, a gente chamou professor, médico, enfermeiro, todas as profissões de destaque na sociedade,
de pessoas negras, para dizer para as crianças, vocês podem também, né? É claro que tem todo um percurso social que a gente tem que lutar em relação a isso, mas é possível, né? E desse evento surgiu, a gente construiu um coletivo de trabalhadores da saúde, da assistência e da educação. Hoje a gente já tem 5 grupos desse coletivo, grupo de WhatsApp, que a gente encontra mensalmente para fazer formações, né? Esse grupo ele trabalha o conceito de aquilombamento. Então, o conceito de aquilombamento é um conceito já de autores antigos, autores negros, né? Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez e outros autores que vai falando sobre decolonialidade, aquilombamento, tudo. E aqui em São Paulo, né, mais próximo, assim, em outros municípios, outros estados, eu não sei se tem, mas aqui mais perto da gente, tem o Emiliano Camargo e o Coam, que são pesquisadores e psicólogos, que aproxima, então, esse conceito que já era trabalhado há muito tempo nos movimentos sociais e por autores negros, aproxima da luta antimanicomial. Para mim foi muito interessante conhecer essas duas perspectivas. Assim. Primeiro, a Raquel Gouveia vem e diz: os manicômios não é holocausto, os manicômios são navios negreiros. Né? Você fala, nossa, é isso. Como é que ninguém nunca pensou nisso? Nunca pensou, porque o sofrimento só é validado se for nos corpos dos europeus e de seus descendentes. Se o sofrimento é nos corpos dos africanos e seus descendentes, isso não é uma questão. Né? Se você pensar, o Holocausto durou entre 5 a 10 anos, no máximo. Né? E o mundo inteiro não esquece. E todos nós reconhecemos que foi um horror da humanidade. Só que a escravidão, que teve câmara de gás, que teve mortandade nos navios negreiros de baciada, que durou 300 anos, todo mundo fala, esquece disso, isso já passou, não fica preso no passado. Né? Mas o sofrimento de tal semelhança que aconteceu na Europa por 5 anos, ninguém. Assim como aqui em São Paulo tem uma discussão, não sei se aí em Minas tem, acho que tem, porque eu já vi, fazendas e restaurantes que põem, né, o nome de Senzala. Né? Alguém, em sã consciência, põe nome no restaurante de Auschwitz e você leva a sua família para comer no Auschwitz? Né? Então, o Auschwitz está para a Senzala, assim como a Senzala está para o Auschwitz, em termos de violência, de sangue, de tortura. Né? Mas a Senzala ela é romantizada, né? Inclusive pelas novelas. Né? Parece nas novelas que todo mundo na Senzala está passeando, né? Com um balaio no canto da cintura, como se não tivesse um horror. Né? Então, mediante toda esse não reconhecimento do sofrimento dos corpos negros, que a responsabilidade da psicologia e da saúde ela é maior. Inclusive, a escravidão ela só foi possível porque a psiquiatria corroborou com os estudos clínicos, né, com os estudos biológicos, dizendo que os povos africanos não eram seres humanos. Né? Então, a psicologia, a psiquiatria, ela tem uma dívida social muito grande. Né? Então, no CAPES, a gente então, foi construindo, aproximando esse conceito de aquilombamento e luta antimanicomial, porque a gente vai entendendo que os espaços de saúde mental, os CAPs, né, as UBSs, eles são espaços, né,
que acolhe todos os indesejáveis, né? As UBS não tanto, né? Porque as UBS também tem que seguir o horário, ir limpinho, tem toda uma eugenização e higienização da questão. Mas os CAPs, eles estão para acolher os usuários de substâncias, as pessoas em situação de rua, né? Os indesejáveis da sociedade. Então, as cesalas, né, na época das cesalas, elas também eram lugar, tinham um protagonismo negro, mas era um lugar de acolher os indesejáveis daquela época, né? Os fugitivos, os povos originários que também estavam sem suas casas, e até os abolicionistas. Então, aproxima-se esses dois conceitos e a gente então começa então a construir esse aquilombamento na saúde mental, nos equipamentos de saúde mental e no SUS, né? Então, como é que a gente vai pensar que esse espaço, ele é um espaço que vai garantir com que o adolescente LGBT pode ser quem ele é, que o adolescente trans pode ser quem ele é, né? Sem estar marcado, porque na escola ele não pode ser, né? Aliás, a população LGBT não consegue ficar na escola. A escola é expulsiva com a população LGBT, principalmente com as meninas e meninos trans, né? Então, nos CAPs, é onde que ele faz grupo, faz passeio, então a gente vai entendendo que tem esse lugar de pertença ali, né? De pertencimento. E aí, esses coletivos, né, que agora já é um coletivo, são vários coletivos de trabalhadores, então a gente faz formação de como aquilombar a saúde, como aquilombar a saúde mental, como aquilombar o SUS. Como fazer que as UBSs, os CAPs, né, o serviço de saúde se torne um lugar de acolher verdadeiramente os indesejáveis da sociedade, né? Eu sempre faço aí um bate-bola com a Paula sabe falar disso melhor do que eu, mas, por exemplo, uma coisa que eu tenho provocado, que a gente tem provocado com essa discussão de aquilombamento, é a questão das PICs, né? Então, hoje o SUS, os trabalhadores de saúde mental, reconhecem muito as PICs, né? E aí eu sempre falo, nossa, que interessante, se eu faço um reiki, que é uma cura, que é um cuidado em saúde, a partir da imposição de mãos, a partir da energia, a partir da mitologia oriental, né? Eu estou, então, praticando uma prática de saúde. Mas se for baseado na mitologia africana, se for baseado no conhecimento africano, ele é demonizado pelos trabalhadores da saúde, né? Então, os trabalhadores, não, isso eu não vou fazer, porque isso é macumba. Mas é a mesma lógica, só que um é oriental, japonês, chinês, né, indiano, e o outro pode ser dos povos originários e africanos, né? Então, uma coisa também que a gente diz, e aí, Pix? Né? Porque na Pix também é isso, não, aqui a gente é tudo igual, aqui a gente não conversa, né? Uma outra coisa também que eu estou nesse diálogo também é com a justiça restaurativa, né? Quando a gente vai falar com a justiça restaurativa, não, mas aqui todo mundo é igual, a comunicação violenta é para todos, né? Mas aí você põe todo mundo no mesmo balaio, todo mundo pode até estar no mesmo barco, no mesmo mar, mas nem todo mundo está no mesmo barco. Um está de iate, outro está de boia, e outros nem boia, né? Então, isso que é importante, a gente fazer essas provocações. Então, hoje o coletivo, ele faz uma reunião mensal, agora dia 11/11 a gente vai fazer uma grande festa, né, para encerrar o ano, um grande encontro dos quilombos, né? A Paulinha participa do quilombo da Zona Oeste e eu, então, da Brasilândia. Estamos também junto, né, na ANEM, que é a Articulação Negra da População da Enfermagem Negra, porque, como a Paula já falou, a enfermagem tem uma formação quase que estritamente biológica,
né? Toda a nossa formação, nosso raciocínio clínico para um diagnóstico, para uma prescrição, é tudo baseado apenas na biologia, né? Sai alguma coisa ou outra social, mas muito pouco, né? É citado, né? A gente é tudo formado para biologia, né? É biológico, médico centrado, né? E isso para o Brasil é um problema muito grande, porque também percebo que a formação nossa é muito colonial, né? A gente só dá valor em conhecimento que vem da Europa, estadunidense, se for estadunidense branco, né? Então, para a psicologia é uma outra coisa, né? Porque é interessante, né? Como a psicologia bebe da mitologia grega, né? Complexo de Édipo, né? O Édipo, né? Mas se você fala para a formação da psicologia, a mitologia iorubá, por exemplo, não, isso a minha religião não permite, né? Então, isso tem a ver com colonialismo. Então, é importante que se pense isso. Mas agora, para finalizar, não sei se falei muito, ou se eu fiquei muito confuso, mas acho que para finalizar, uma coisa que eu vou dialogar aí com meus parças mineiros gente, vamos, vamos resgatar alguns personagens negros da história mineira, né? A gente precisa fazer um dia de contraponto, inclusive do Tiradentes e outras personalidades que são da colônia, que são coloniais, que são brancos, né? Então, para o sul de Minas, né, eu estou mais no sul de Minas, na entrada ali da cidade próxima da minha casa, tem uma estátua enorme de um colonizador, né? Salvador, né? Mas não, acho que precisa hoje, já passou da época da gente entender que essas pessoas foram assassinas, elas dizimaram uma população inteira, uma cultura inteira, né? Então, cadê as personalidades negras? Cadê as mulheres negras dos municípios pequenos de Minas Gerais, que têm muito conhecimento em fitoervas, têm muito conhecimento em PICs, né? Só que não é essa PICs que a ONU reconhece, porque a ONU só vai reconhecer PICs europeia, né? Então, como é que as UBSs podem se aproximar das criôs, né, das matriarcas, das mulheres pretas do interior mesmo, né? Assim, a gente que é de Minas fala roça, né? Em São Paulo não fala roça, mas a gente fala roça. Da roça, sabe? Né? Cadê as mulheres, a população negra da roça, que tem muito a ensinar no cuidado de saúde e que nem mesmo a estratégia de saúde da família tem o valor, dá o valor suficiente. O valor suficiente que eu falo é levar esse conhecimento para a universidade, né? É levar esse conhecimento e dar visibilidade a esse conhecimento. Porque às vezes eu falo isso, aí as enfermeiras, não, mas eu escuto, mas eu trabalho com a senhora lá da. Não, mas aí você faz uma coisa local. Essa senhora já teve oportunidade de ir na faculdade da sua cidade e dar uma palestra sobre como fazer o cuidado da criança, por exemplo? Né? Então, essas coisas que é extremamente importante. Tenho percebido que em Minas, já de longa data, tem um flerte aí, né, para os pensamentos meritocráticos, neoliberais, né? Acho que sim, né? Os territórios mineiros são conservadores, e só que eu acho que as famílias, as igrejas de Minas Gerais precisam entender que quando eu falo que eu sou conservador, significa que eu apoio o estupro, que eu apoio a matança e que eu apoio o racismo, que eu apoio a xenofobia, que eu apoio a homofobia. Então, essa palavra somos tradicionais ou somos
né? Acho que precisa rever, assim, precisa... O que isso significa mesmo, né? Significa que eu não quero mexer na política de jeito nenhum? Né? Que eu não quero mexer na estrutura política, porque, como a Paula falou, a estrutura é racista. Se eu não quero mexer na estrutura, eu quero manter a minha cidade racista, com uma estrutura racista, empurrando sempre as pessoas negras para o fundo do bairro, né? Na minha cidade, eu morava num bairro periférico que tinha ônibus de 1 em 1 hora. Né? Hoje, se você pensar, é uma coisa quase que... É uma... Não sei nem o que dizer politicamente. Você dá acesso à população no centro da cidade apenas de 1 em 1 hora. Né? A gente sabe que os municípios... Porque em Minas, né, tem a cidadezinha e tem as localidades muito da roça mesmo, né? Muito no fundo. Então, tem o racismo também, o racismo territorial. Né? Então, acho que pensar a política nacional em Minas Gerais, primeiramente coletar o quesito raça-cor. E reconhecer que ser conservador é ser racista. Então, enquanto a mineirada se achar que é conservador, a mineirada vai continuar racista. Beleza. Muito obrigada, Stefane, pela palavra. Acho que foi uma fala muito potente e trouxe aqui, eu acho que boas ideias e boas perspectivas para a gente repensar até um pouco da nossa prática em cada um dos municípios aqui, né, que a gente tem como representação. Eu achei muito interessante um pouco dessa ideia de repensar um pouco das mobilizações nacionais por um olhar racializado, né, como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que está vindo aí. E eu achei muito interessante esse olhar e algo que eu não tinha reparado, né? Eu não tinha me atentado um pouco, principalmente com relação ao Novembro Azul. E eu acho que é extremamente importante e falta ainda um pouco desse olhar. E percebendo, assim, desde quando a gente está falando aqui lá pela manhã, né? Desde quando começaram os debates aqui desse dia, todo mundo está falando muito sobre a falta da formação, né? A falta na formação dos profissionais da saúde, da psicologia, da enfermagem, de uma forma geral, e a gente percebe o quanto que esse olhar ainda está defasado, né? O quanto a gente ainda precisa lutar muito para que os novos profissionais tenham um pouco mais do que não tivemos aqui enquanto perspectiva, enquanto possibilidade de trabalho, enquanto um olhar diferente para o trabalho, principalmente dentro dos cuidados aí da saúde pública, porque falta. A falta de saúde, a falta desse olhar para a saúde pública da população preta tem matado pessoas diariamente, tem colocado pessoas à margem diariamente e ouvindo vocês falar, isso ficou muito mais evidente, né? Vocês que estão dentro da área da enfermagem, isso ficou muito mais evidente. Eu acho que a gente tem um caminho muito longo para trilhar. Mas, enfim, queria ouvir dos outros colegas que estão aqui na sala, se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma colocação para poder fazer. A gente ainda tem um tempinho aqui disponível para poder debater, para poder conversar. Fiquem à vontade, Adelina, o Leco, que está aí também. Eu vou querer essa palavra, porque a gente vai articulando, né? Isso que a Paula falou, precisamos de muitos aliados, né? A gente falou hoje o dia todo sobre movimentos que a gente só consegue fazer em articulação. A segunda mesa reforçou de novo esse nome, né? Que é o nome da Ampcinep, que já é esses movimentos que nos convidam a construir, né? Construir em conjunto, né? E aí eu achei assim, uma felicidade, eu estou desde 8 horas da manhã aqui, né, acompanhando todas as atividades, porque eu acho que vocês comunicaram demais, assim, essa coisa que a Paula coloca sobre não querer ver o problema, se apareceu a Rosa, que era técnica aqui da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, ela fala de ir nos municípios, e os municípios falaram assim, não, mas aqui não tem população LGBTQIA+, não tem negro aqui na cidade, não. Eu falei, ué, como assim, né? Então, peraí que nós vamos ter que organizar o Estado para ajudar a se identificar quem que é a população ainda. Então, esse engodo do diagnóstico, né? Essa pergunta que a Stefânia fala, esse convite, gente, é o básico.
vamos ter que voltar no início. E eu vou confessar para você, Stefânia, quando trabalhadora de CAPSI, tinha só a referência do Emiliano, né? Agora eu quero sentar com você no recreio. Já anotei o curso que você vai dar para a gente, como quilombar o SUS. Já anotei aqui. Só não estou mais, né? Saí recentemente da equipe do CAPSI-J, mas, enfim, o SUS, né? Eu sou conselheira de promoção da igualdade racial aqui de Mariana, então acho que a gente vai poder pensar essas outras costuras de outros espaços institucionais, mas muito necessários, né? Então, vocês foram costurando, né? Essa fala da Paula também, que retoma MST, nossa cabeça pensa para onde a gente pisa, né? Tudo fez muito sentido, sabe? Eu estou realmente mobilizada pelo que vocês colocaram e falaram, assim. Fiquei pensando na realidade de São Paulo com a terceirização da média complexidade, né? Eu não sei como é que esse convite que você faz para os trabalhadores, em tempos que os trabalhadores não são efetivos, em Minas Gerais nós não temos ainda essa realidade que é de São Paulo, Rio de Janeiro, das OS, né? A gente tem algum serviço ou outro, assim, a partir da complexidade, mas a gente tem muitos contratos, né? Que é essa coisa isso que você colocou, assim, desse conservadorismo, né? Esse lugar de poder que aí é o que negocia o voto, é o vereador que colocou, e isso atravessa os processos consolidados aí e enfraquece as políticas públicas, né? Porque nesse processo todo eles também frágeis, nós estamos, né? Estamos frágeis, com vínculos frágeis, carregando o SUS nas costas, né? Que é isso, né? Política, a Paula fala disso, né? Como é que eu vou, dentro de metas que eu não ajudei a construir, racializar e sendo humana, né? Porque a gente, às vezes, enquanto mulheres negras, a gente se desumaniza nesse processo, né? A gente tem que fazer o que o outro quer, que a branquitude demanda e que é legítimo, mas isso não dialoga com aquilo que a gente sente que a nossa população precisa, né? Então, eu vou ter que voltar depois para ouvir de novo vocês algumas vezes, vai ficar disponível, né? Foi muita felicidade, assim, acho que fechamos com um caminho muito bonito esse dia de hoje, e esses pontos que vocês foram tecendo para a gente da experiência, né? Que eu acho que às vezes é luz no cotidiano, assim, que é onde começar, como é que fazer. É isso, as estratégias têm que ser coletivas, tem que ser com envolvimento do trabalhador, é intersetorial, é isso que eu estou saindo daqui, né? Com um certo frescor de coisas que a gente sabe nos processos de luta, mas que no cotidiano, às vezes, do serviço, a gente escapa, né? Então, eu queria ouvir vocês comentarem mais um pouquinho, assim, disso, não sei se fez sentido aí para vocês, assim, o percurso de São Paulo é inspirador, né? O próprio, a inserção do quesito cor-raça em 1900 e borrachinha, né? Ninguém estava fazendo isso, o recenseamento dos hospitais psiquiátricos a partir... Foi, assim, tem uma importância, né? E hoje isso também foi reconhecido na mesa do Estado, a coordenação de equidade do Estado, falando de ter esse movimento de estar em diálogo com outros estados que são mesmo pioneiros aí para ajudar a gente a avançar, né? Para a gente pegar o percurso que vocês já tiveram e não começar do zero também. Então é isso, muito obrigada pela generosidade de vocês estarem aqui à noite, trabalhadoras, esse horário, nos ajudando a pensar, e eu tenho certeza que quem escutar, quem vê esse encontro depois gravado, tem muita potência para fortalecer os trabalhadores aí que estão nessa luta nos municípios. Eu só queria falar mais uma coisa, né, para quem aí está atualmente que cuida da infância. Uma coisa que acontece muito aqui no CAPS infantil e em outros CAPs é quando a gente faz a pergunta raça-cor, a gente também faz para a criança, né? Se a criança ela é verbal, a gente faz para a criança. E isso acontece em cenas muito peculiar, né? Da criança responder que é negra e a família não, você não é negra não, né? Não precisa responder isso, no seu registro está bardo, no seu registro está branco. Então isso tem a ver com a eugenia, tem a ver com
que a população negra, como o Fanon, né, traz, vai precisando, ao longo desses 200 anos, vestir máscara branca para sobreviver na sociedade. Então, quanto mais a pessoa tem um fenótipo branco, mais ela é aceita na sociedade. Então, você vê a família tentando clarear a criança de preto para pardo, de pardo para branco. Isso não é consciente, né? É um processo inconsciente, coletivo, para garantir que aquela pessoa seja feliz, seja considerada humana, né? Seja bonita, seja vista, né? Então, acho que na infância isso é fundamental, ajudar a criança a reconhecer a sua identidade étnico-racial, né? Se fortalecendo em relação a isso, porque muitas pessoas vai descobrir que é negro quando chega na fase adulta, ou quando o branco coloca ele no lugar de negro, né? Que na verdade sempre colocou, mas ele nunca quis ver, né? Mas tem cena, né, que isso acontece muito, por exemplo, com o jogador de futebol, né, que aí depois que joga uma banana naquele jogador, e aí ele fala, nossa, e aí você vê que o espanto daquele jogador não é nem porque ele foi ofendido racialmente, mas é porque ele foi identificado como negro, né? Uma pessoa que ele, né? uma identificação que ele mesmo nunca se viu. Então, é extremamente importante a construir a identidade étnico-racial na infância, né? Porque, ao contrário do que a branquitude, e uma coisa também que eu esqueci de falar, que uma das primeiras formações que a gente teve foi trazer uma pesquisadora que discute branquitude, né? Para também não ser uma coisa de que só negro que vai discutir a questão do racismo. Então, qual é o lugar de fala do branco, do trabalhador branco, do médico branco, né? Que quando a gente pensa que 99% dos médicos são brancos, então significa que é a branquitude que medicaliza, por exemplo, a infância, né? Então faz toda a contenção química, né? Porque o Brasil ele é o terceiro prescritor, por exemplo, de Ritalina. Então, faz a contenção química nos corpos das crianças negras, né? E é a branquitude que faz isso. Ótimo, obrigada, Stefânia. Paula, Opa! desculpa, eu já ia te Pode chamar falar. mesmo para saber se você tinha algo para poder trazer, mas pode falar, pode ficar à vontade. Ai, queridas, é um prazer estar aqui. E eu acho que eu queria colocar aqui, depois de ouvi-las, assim, e ver que vocês tiveram um dia super cheio de grandes informações, né? As coisas vão mexendo com a gente começa a vislumbrar possibilidades e caminhos que, num contexto de muita violência, sofrimento, né? Pensando em sofrimento social, pensando em tudo que a gente está vivenciando, a gente às vezes volta e fala assim, nossa, tô cansada, não sei se vale a pena, né? Tem todo dia, a gente às vezes acorda e fala, meu Deus, minha nossa, que dificuldade, tudo de novo, né? Mas é isso, a gente se reunindo em pares, um vai fortalecendo o outro, a gente vai lembrando da nossa potência, vai ressignificando a nossa luta para a gente continuar. Porque, como eu digo também, se lá há 300 anos uma pessoa preta, uma pessoa indígena não tivesse rebelado, hoje talvez nossa condição fosse a de nem estar aqui discutindo isso como um problema, porque eu ia estar açoitada, amarrada, sendo estuprada, violentada, nem seria considerada gente, né? Então, honrar quem veio antes da gente, referendar essas pessoas, nossos ancestrais, extrema importância, e mais do que isso, traz força para a nossa luta hoje, né? Pensar que eu não estou na melhor condição de vida hoje, né? Assim, pensando em país, em sociedade, em trabalho, a gente ainda patina muito aqui nas questões raciais, mas se a gente não lembrar de todos os esforços que foram feitos antes da gente chegar até aqui, a gente não continua caminhando, né? A gente é sim a continuidade daqueles que vieram antes e de quem ousou
em algum momento se levantar, mesmo sabendo que a sua condição era se levantar e morrer imediatamente, né? E aí, trazendo isso inclusive para o campo da formação, foi uma das coisas que vocês colocaram, aqui, por exemplo, a Universidade de São Paulo, né, sou vinculada a ela, foi foi a última universidade a implementar cotas no curso de medicina, por exemplo. Né? A gente tem a política de cotas raciais, que é a política de reparação histórica no campo da educação e que tem repercussão no campo social, inclusive, né? Importante de sobrevivência e de direcionamento de rumos, inclusive de políticas públicas de saúde, que foi a última, né? A que mais resistiu. Hoje a gente está vendo um público grande de jovens pretos, pretas, periféricos, ingressando num espaço que é totalmente elitizado, assim, né? Então, assim, de 100% dos professores da Faculdade de Medicina, a gente tem 0% de professor preto, né? Na Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina. A escola de enfermagem não é diferente. Quando eu estava na faculdade, tinha uma professora preta, que era da saúde mental, inclusive, e ela dava aula só para pós-graduação. Então, assim, eu não tinha essa mulher como referência, porque, enfim, ela estava lá no... A gente brincava, né? O povo da pós está em outro patamar. A gente é meros graduandos aqui, não acessa a riqueza dos pós, né? Mas é isso também, né? Quando a gente vai pensando. E tem tudo a ver com o que a Estefânia disse, né? A medicalização da nossa vida, das relações, as intervenções sobre corpos pretos, ele está presente no campo da saúde há muito tempo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas e talvez outras pessoas que vão vir não saibam, mas a gente tem aí o médico que é considerado o pai da ginecologia moderna, ele tinha uma fazenda de mulheres escravizadas que ele praticava torturas aí para experienciar as suas... poder fazer as cirurgias ginecológicas, né? Então, sim, usando corpos de mulheres negras, conseguiu pensar em estratégias de intervenção para melhorar a saúde e a vida de mulheres brancas. E as pretas continuam morrendo hoje ainda mais de câncer, né? A gente não acessa isso. Tem também esses dados de mamografia. As mulheres negras são as que menos acessam o recurso e quando vão acessar o teu diagnóstico, tem um diagnóstico tardio com piores prognósticos de cuidado, sobrevivência, enfim, de tudo. Também servimos como corpos de experiência para médicos pais da ginecologia moderna, né? Então, a área da saúde reproduz isso, né? A formação da gente reproduz isso, né? A gente tem nos Estados Unidos um contexto também de população negra, por exemplo, que é muito avessa à vacinação, né? Quando a gente vai para o Brasil e fala, nossa, por que eles não querem se vacinar? Tem um contexto histórico, né? A gente teve, na vigência da pandemia, a gente propondo de testar vacinas no continente africano. É um absurdo. Pleno século XXI, a gente, vamos testar lá nos pretinhos, nas pretinhas, eles estão pobres mesmo, né? Monkeypox, por exemplo, passa a ser um problema de saúde pública no Brasil quando começa a atingir classe média e branca, né? Assim, aí todo mundo, nossa, vamos estudar, vamos ver como é essa doença, vamos ver vacina. É uma doença que está há quantos anos lá, circulando dentro do continente africano. Enquanto estava lá, não era um problema. Veio para a Europa, passou a ser um problema, né? Veio para o Brasil, passou a ser um problema também. Então, poder estar nos espaços de formação também pode contribuir para que a gente mude a realidade não só da assistência, de formação e também a das populações que serão atendidas, porque isso é no campo da saúde, né? No campo da educação, com práticas antirracistas e emancipatórias no campo da educação, né? Isso também no campo social, para que a gente tenha políticas sociais, né, de assistência social que não sejam aquelas que são de caridade. Caridade é importante, mas não é política pública, a gente tem que garantir direitos, né?
E aí a gente passa por um período aqui tão grande, né, que é isso que a Estefânia falou. Tivemos a PEC lá, que congela investimentos na área da saúde, que é condenar o SUS à morte, para que ele define, e quem define junto com ele é quem depende dele, ou seja, 67% da população preta que depende dele vai definhar junto com o SUS. Toda a população que depende de imunização, e isso é global, é para todo e qualquer pessoa, brasileiro ou não brasileiro, vai junto, né? Quando a gente pensa o que acontece nos Estados Unidos, que você vai precisar de assistência e paga, tudo é pago, as pessoas não têm noção do quanto o SUS ele é abrangente e a política pública mais forte da gente. E, ao mesmo tempo, é a mais atacada, né? Porque ela tem expansão nacional, vai de ponta a ponta, com todos os seus problemas de financiamento e agora de mais subfinanciamento, que é isso. E aqui, até, eu juro que eu vou parar, mas eu queria só retomar uma coisa, porque vocês disseram que ainda não é a realidade de vocês, né? São Paulo tem aqui o processo de... As unidades de saúde são gerenciadas por instituições filantrópicas, né? Que não são filantrópicas, mas são as organizações sociais, né? De saúde que estão aí gerenciando uma parceria com o município, com os municípios, e a gente tem muitos problemas de financiamento, muito problema de prestação de contas, e aí a confusão entre quem é o provedor do direito à saúde também, né? É a OS que contrata os trabalhadores e começa em certos territórios a, inclusive, tomar frente de como as estratégias serão feitas e não mais o Estado que regulamenta as ações. Então, para a gente foi uma perda, assim, os movimentos de uma maneira geral, movimentos da saúde, trabalhadores, os conselhos entendem que é uma perda, é tudo baseado na lei, né, a lei do teto fiscal, né, que você não pode ter contratação de trabalhadores públicos por causa da lei, que prevê lá o máximo de gasto, e aí utiliza o recurso pagando uma OS para ela contratar trabalhadores que teoricamente não estão dentro desse teto financeiro, né? Mas, por outro lado, ninguém pensa, vamos mudar a legislação, então. E para a mudança da legislação, a gente precisa ter gente que defenda isso lá, precisa ter quórum dentro, né, Câmara dos Deputados Estadual, Federal e Senado. Então, acho que a gente tem aí um processo, próximos anos, de reconstrução da frágil democracia que a gente tem. Dentro da rede de quilomboação, a gente fala, nosso mote é a democracia não chegou na periferia, ainda não, porque é lá, como a Estefânia disse, onde estão a população preta, que está sofrendo com a ausência do Estado em políticas públicas e com a presença do Estado com políticas de controle social violenta praticado pelo braço armado do Estado, né? Então é isso, na periferia você vê um policial dando tapa na cara, hoje foi divulgado tapa na cara de uma moça que fala, eu sou mulher, você não pode encostar em mim, aqui em São Paulo, ele cobre a câmera e bate nela, e aí em Alphaville, que é um bairro de classe alta, o morador fala, na minha casa você não entra, seu nojento e outras coisas piores, ele fala, aqui não, e o cara, por favor, senhor, né? Ou a gente tem um cara com granada, que tacou granada e atirou na polícia, e não, vamos lá, o que está acontecendo, né? Esse tem direito a falar, mas vocês estão errados, estão entrando na minha casa, eu achei que vocês estavam invadindo minha casa, né? Quantas da gente já não ouviu paciente, trabalhadores, amigos falando, entraram na minha casa essa noite? A gente trabalha com os agentes comunitários de saúde muito comum. Eu falar assim, hoje não dá para fazer visita, a polícia está lá. Hoje entraram na nossa casa, hoje, ou assim, ligando, avisando, hoje eu não vou trabalhar porque se eu não ficar aqui, eu tenho medo que a polícia vai fazer com meu filho que está aqui, dentro de casa, vou ficar aqui, sabe? Então, finalizando aqui, meninas, eu agradeço pelo espaço, espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho, a gente fala pra caramba, e eu, de verdade, espero que a gente possa se reconstruir, se apoiar, porque os próximos anos serão duros, tanto quanto foram os passados, mas com esperanças renovadas e pensando que a gente está dando continuidade para um processo que é muito anterior ao nosso e que a gente
também tem uma responsabilidade importante nesse caminho, que é de se manter firme, sim, e trazendo aqui para o campo da saúde mental, o autocuidado da população negra, de mulheres negras, de poder pedir cola e falar, olha, hoje eu estou cansada, hoje eu preciso me resguardar, hoje eu preciso de ajuda, isso é revolucionário, porque num lugar que nem te considera humano, você ter um momento de cuidado, autocuidado, entender que sua saúde mental é tão importante quanto a saúde mental de qualquer outra pessoa, a gente não precisa ser guerreira o tempo todo. Tem dia que a gente precisa se resguardar e falar, hoje eu não consigo, hoje eu vou me cuidar, e isso é bastante importante, porque a gente, nesse campo da militância, muitas vezes é pego por esse perfil da guerreira, sabe? E isso é muito romantizado, comum. A gente vai virar para mim e falar, nossa, você é muito guerreira. Eu falo, não, eu sou humana mesmo. Tem dias que eu luto, tem dia que eu durmo, né? Tem dia que eu tô lá dando a cara a tapa, mas tem dia que eu quero estar só na praia, tomando uma aguinha de coco, me divertindo. Eu também mereço e é revolucionário mulheres que se cuidam, mulheres negras que se entendem nesse papel de humanidade e de autocuidado. E é essencial para a gente sobreviver num país onde quer ver a gente morta e morto o tempo todo. Então, agradeço, queridas, passo a palavra. Boa noite para vocês também. Obrigada, Paula, obrigada. Queria agradecer de novo Boa e noite. reforçar mais uma vez a importância de vocês duas estarem aqui conosco nessa mesa de encerramento. Eu acho que não podia ser melhor, eu acho que foi muito, muito importante, foi muito potente ouvir vocês falarem. E é isso, é construção. A gente tem agora muito caminho pela frente, né? A gente continua tendo muito caminho pela frente, mas a gente tem aqui um pouco mais de recurso, um pouco mais de ideia. Acho que essa troca enriquece muito o nosso processo de construção aqui em cada cantinho do município, do país e, de uma forma geral, aqui do Estado. Queria agradecer a presença e a disponibilidade de vocês duas mais uma vez. Fico muito feliz de conhecê-las, fico muito feliz de poder ter esse espaço aqui para poder ouvi-las. Eu acho que todo mundo que ouvir esse encontro aqui depois vai sair muito beneficiado desse momento. E queria agradecer a Adelina também pela parceria, por propiciar e por organizar aqui esse encontro. Eu acho que foi certeiro, né? Para o momento que a gente está vivendo e para o contexto aqui que a gente está inserido também. E é isso, se alguém mais tiver algo a dizer, a gente já está encerrando, já está no nosso finalzinho. Só quero agradecer vocês, tá? Convidar vocês para vir no encontro do Quilombrasa um dia, vem para cá conhecer, tá bom? É isso. Vai ser um prazer. Uai! Obrigada, gente. Eu vou pausar.